Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais uma segunda-feira, nós estamos aqui ainda no estudo de Gálatas. Que alegria! Como a gente tem aprendido e sido construído por Jesus. O Espírito Santo tem trabalhado lá dentro, tem nos construído realmente e nos transformado de dentro para fora. Isso tem sido maravilhoso. Eu me chamo Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Não deixe de ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, acionar o sininho, dê seu like, envie essa mensagem para quantas pessoas o Senhor te direcionar. Vamos abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Hoje a gente vai estar lendo no capítulo 2, versículos 15 ao 21. Eu vou estar lendo na NAA. Como eu sempre digo, pegue sua caneta, seu caderninho, a palavra de Deus. Não deixe de anotar nada. Tudo que o Senhor te falar, você anote, escreva, registre para que você não esqueça. Porque muitas vezes a gente diz, vou lembrar depois. E a gente acaba não lembrando, né? Ou só acontece por aqui. Então, anote mesmo. E outra dica que a gente sempre dá aqui é que primeiro leia antes de você ouvir alguém falar, leia a palavra de Deus. Leia Gálatas antes de você fazer esse estudo. Tenha a sua própria revelação. Tenha aquela revelação que é íntima, só sua e do Espírito Santo. O Senhor vai contar segredos para o seu coração que não vai contar para o meu. E vice-versa. Então, tenha um coração disponível, seja uma terra boa. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Uau! Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se nós, procurando ser justificados com Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que construí a mim mesmo, constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Prestem atenção nisso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, essa frase é tão conhecida, né, gente? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que essa seja uma realidade minha e sua. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Até aqui. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente já entendeu que não é nada que eu faça ou deixe de fazer, né? Vamos lá. Porque nós, seres humanos, gente, a gente fica tentando se justificar o tempo inteiro. Qualquer semelhança aí é mera coincidência. E, sabe, uma vez eu ouvi algo que eu levo comigo até hoje. E me ajuda, porque, por vezes, quando eu quero me justificar por algum motivo, eu lembro disso e me centra, me traz, me reposiciona novamente. Eu quero deixar aqui para vocês, se você quiser anotar, para depois você dizer assim, não, isso é uma verdade na minha vida. Quem muito se justifica se perde. Uau, não é isso? Quem muito se justifica, fica ali se justificando, se perde. Não há necessidade para isso, gente. Não há necessidade. Porque assim, quem nos conhece verdadeiramente entenderá quando a gente errar. Porque a gente vai errar. E isso é algo que você vai levar para sua vida. Você vai errar. E quem não te conhece não vai querer ouvir suas justificativas. Não é real isso?
Porque quem te conhece assim, não, ela errou, ou ele errou, né? E quem não te conhece, não quer nem ouvir, não conheço, não sei quem é. Então, traga isso pra sua vida. Quem muito se justifica, se perde. Sabe, uma vez eu tava aconselhando uma menina, e ela assim, eu não quero ser mãe, meu marido quer muito que a gente tenha um filho, mas eu fico me cobrando, eu tenho medo de errar. Eu assim, olha, querida, você vai errar. Você vai errar como mãe, assim como a gente erra como filha, a gente erra como amiga, a gente erra como filho, a gente erra como líder, como pastor, a gente erra. Então, eu tenho medo de errar. Esse medo, gente, todo mundo tem, mas a gente vai errar. O que nós temos que ter é um coração contrito, de se humilhar, se arrepender e se consertar. Porque, gente, é claro que a gente não vai fazer as coisas assim, eu errei, eu sou humano, isso e tá. Não é isso. Né? Mas a gente tem que ter o entendimento que nós vamos errar e as pessoas vão errar conosco. Então, afinal, né? Quem muito fica aí se justificando, se perde. Porque a gente sabe, né, gente, que a gente ouve às vezes assim, explica, mas não justifica. Então não adianta. Pare de querer provar para alguém, não tem necessidade. É Cristo, somente Ele, que nos justifica. Descanse seu coração, não tente convencer as pessoas com argumentos. Viva sua verdadeira identidade em Cristo. Preste atenção, grife, anote isso. Viva sua verdadeira identidade em Cristo. Seja livre em Cristo. Deixe que Ele te justifique. Amém? A gente vê no texto claramente, mas assim, tá nítido, que nada, nem nossas as boas obras, nem as nossas boas ações, nada nos justifica. Então, não adianta querer se justificar. Mas sim a nossa fé em Cristo, que nos purifica e nos justifica. Independente de sermos judeus, gentios, como diz a palavra, somente Cristo nos justifica. Quando Ele nos encontra, nossa vida muda de rumo. Por isso que a gente diz, eu me converti. Quando eu me converti? Por quê? Porque mudou de rumo. A conversão, a própria palavra diz, mudou a direção. E aqui em Gálatas a gente aprende claramente que Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro que Ele traz, isso nos afirma. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos aprova, é Ele que nos autoriza, é Ele que nos justifica. Então pare de tentar agradar as pessoas para ser aceito, para alguma maneira você ser recebido bem em algum grupo. Não, pare de fazer isso. Lembre-se, Cristo que nos justifica. Então a gente não necessita de uma aprovação humana. Vocês lembram que Paulo exorta Pedro, face a face, lembrando a ele que Jesus o encontrou e o aceitou. E que ele não precisaria se justificar diante de seus amigos judeus e muito menos deixar de fazer aquilo que estava fazendo antes. Para agradar a eles ou para que de repente eles aceitassem ele melhor. Para eles não deixar de repente, não, você não faz mais parte aqui do grupo dos judeus porque agora você aceita gentios, porque agora você come com gentios. Você não precisa fazer nada. Eu fico aqui, né, em Nárnia, no meu mundo de Bob, imaginando a cena de Paulo pegando o rosto, porque a palavra fala que é face a face, pegando o rosto de Pedro e diz assim, Pedro, olha aqui para mim. Jesus te justifica. O evangelho verdadeiro que te encontrou. Pare. Se você que é judeu, vive como gentil, por que você vai querer fazer acepção de pessoas? Te liga. E eu louvo a Deus pelos Paulos da nossa vida, como eu já falei uma outra hora. Quando não entendemos verdadeiramente o que isso significa, precisamos o tempo todo nos justificar. Precisamos que os outros nos entendam. Precisamos nos fazer ser entendidos. Pare com isso, gente. Não tem necessidade para isso. Quando não entendemos isso, a gente vive querendo se justificar, a gente vive querendo dar alternativa para que os outros nos entendam, nos compreendam. Então eu vou dizer algo, nem todos, se não a maioria, tá? Vão nos entender. E está tudo bem. Não entendemos a todos também, gente, descanse. Procure ouvir a Deus, obedecer o que Ele te manda fazer e deixe que o resto se encaminhe. O evangelho da graça nos encontrou, como encontrou Paulo, como encontrou Pedro e tantos homens e mulheres da Bíblia. Quando isso acontece, a gente descobre que sem Cristo nós somos separados de Deus e que em Cristo Ele nos purifica e nos tornamos todos iguais. Independente da raça, cor, religião, que a gente possa ser como Pedro, deixar ser exortado, né, pelos amigos do propósito,
e voltar atrás quando a gente errar. Que possamos, a partir de agora que nossos olhos se abriram, não mais nos justificar para sermos aceitos ou amados. Nossa postura não pode mudar para agradar as pessoas. Entenda uma coisa, a gente vai decepcionar as pessoas. Por mais que a gente tente dar o nosso melhor, por mais que a gente tente honrar aquela pessoa, vai acontecer, infelizmente. Mas uma coisa que eu quero dar uma dica para vocês, que é clara, bíblica, que não erra. Procure amar as pessoas, honrá-las sim, mas tema somente a Deus. Honre as pessoas, mas tema a Deus. E para encerrar, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uau! Isso é muito forte. Que Cristo possa viver em nós. Paulo diz que ele foi justificado pela fé diante de Deus. Nós todos fomos condenados. Por mais que nos esforcemos, jamais conseguimos cumprir toda a lei. Não tem como a gente cumprir toda a lei. No entanto, como Paulo diz, morri para a lei, pois encontrei algo muito maior que ela, que é a graça. Naquela cruz, nós fomos justificados por Cristo. E isso muda a maneira como eu vivo, como eu vejo, como eu me comporto, como eu amo, como eu honro as pessoas, como eu vivo diariamente a minha vida cotidiana no ordinário. Ele diz que por causa da lei, ele morre por ela. Uau! A própria lei lhe mostrou que a fé em Jesus Cristo. E hoje ele não vive mais por ela, mas sim não descarta a lei, mas ela não é um meio de salvação. Uau! Isso aí acho que me dá um... Ah, Jesus, não adianta a gente tentar cumprir toda a lei. Não adianta. Não existe, não tem forma. Não tem nada que eu faça que vai me fazer cumprir toda a lei. Pois foi Cristo que naquela cruz morreu por mim e por você. E foi por meio da lei que Cristo nos justificou. Ele cumpriu toda a lei naquela cruz em nosso lugar. Tome isso para você. Cumpra a lei. Honra as pessoas, dê o seu melhor, mas entenda que a lei não é um meio de salvação. As boas obras não é um meio de salvação. As minhas boas obras eu as faço porque amo ao Senhor, porque quero agradar o coração do meu amado. Eu fui encontrada por Ele, os meus olhos foram abertos, seus olhos foram abertos nesta manhã. E hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, como Paulo falou, que isso seja uma verdade na nossa vida, Jesus. Que isso nos alcance nesta manhã, Senhor. Que a nossa antiga identidade, que foi lá crucificada com Cristo, que ela não venha mais à tona. Ela foi crucificada com Cristo, ela morreu naquele dia. Hoje nós temos uma nova identidade nele. Tome posse dessa identidade. Seja essa nova criatura. Nasça de novo no Evangelho. Ele morreu por mim e por você. Viva verdadeiramente o Evangelho. Amando, amando, amando. Uau! Que possamos viver essa verdade a partir desse entendimento. Amém? O Senhor nos encontrou nesta manhã. Eu não sei como você está, mas eu sei que nessa segunda-feira algo vai mudar na sua vida, uma chave virou, porque você entendeu verdadeiramente que não tem nada que você faça ou deixe de fazer para ser mais amado, e você não precisa ficar por aí dando explicações para as pessoas. Você apenas honra elas, mas teme apenas ao Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.